Oi, gente! Ótimo dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à Feira Digital Jacto com você. Eu sou a Monalisa Pelicione e nesses 2 dias eu estarei com você aqui para apresentar tudo que a gente preparou para você adquirir o seu equipamento Jacto com condições super especiais e com bônus exclusivos. Bom, como você pode perceber, nós estamos aqui no nosso showroom com alguns equipamentos. Aqui atrás de mim, nós temos uma adubadora da Jacto, temos também uma colhedora de café, a K3500. A Jacto, o Eduardo está mostrando para vocês a colhedora de café. A Jacto tem uma história muito bonita com a colhedora de café. Para quem não sabe, foi a Jacto que desenvolveu a primeira colhedora de café do mundo, lá na década de 70. Então é uma relação aí que dura muitos anos, uma história de amor. Pessoal, nesses 2 dias, vocês também vão poder conferir lives com especialistas da Jacto para esclarecer todas as suas dúvidas sobre produtos do nosso portfólio. Então, todos os nossos portfólio, desde o pequeno ao grande produtor. Tem muita coisa boa para você. Então você pode conferir também a nossa programação pelo Hot Site. O Eric vai colocar o link aí pra gente, né, Eric? Você também pode tirar suas dúvidas pelo WhatsApp e também nós teremos salas virtuais com um time preparadíssimo da Jacto para tirar suas dúvidas técnicas, comerciais. Tem muita coisa boa para você. Gente, vocês sabem que a Jacto participa de mais de 50 feiras durante todo o ano. Então, essa feira que a gente preparou virtual foi feita com muito carinho para vocês. Esses 2 dias a gente gastou muita energia para trazer o que há de melhor para vocês em produtos, tecnologias e mesmo distante, a gente quer estar junto de vocês nesse momento de isolamento. É um momento um pouco delicado, mas nós queremos estar juntos. E para dar início a esse dia especial, eu já estou aqui com um time da diretoria da Jacto para dar as boas-vindas, né? Quem está aqui comigo é o presidente da Jacto, o Fernando Gonçalves. Está também o Wanderson Tosta, aqui no nosso telão. O Wanderson, que é o diretor de marketing. O Valdir Martins, que é o diretor comercial da Jacto. E o nosso primeiro convidado, que vai fazer uma live hoje, vai bater um papo com a gente hoje, que é o Carlos Cogo. Para começar, eu gostaria de falar com o Fernando. Fernando, conta pra gente o que o pessoal pode esperar desses 2 dias de feira. Muito bom dia para você. Muito bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar com vocês. Bom dia para os funcionários da Jacto, bom dia para os amigos da Jacto, para os vendedores master e principalmente para você, agricultor. Muito bom dia e muito obrigado pela presença. Obrigado também pela presença do Carlos Cogo, que hoje vai brilhantar aqui a nossa apresentação e vai falar aí como é que, o que o futuro nos reserva para a agricultura, né, Cogo? Muito obrigado. A gente sempre tem as feiras junto com todos vocês. Esse ano não está sendo possível, e aí a gente está com um Jacto com você, digital e ao vivo. Falando um pouquinho da Jacto, nós da Jacto estamos passando por um momento muito especial. Por que especial? Nós passamos já há um tempo pelo nosso... fizemos 70 anos, e a família Nishimura, toda a diretoria da empresa, fez uma decisão muito séria. Nós queremos chegar nos 100 anos. E para chegar nos 100 anos, nós precisamos fazer um ótimo trabalho para você, agricultor. E é isso que nós estamos aqui nos propondo a fazer, cada dia um pouco melhor. Fizemos uma transição de familiar, em que a 2ª geração passou a gestão para a 3ª administração, para a 3ª geração. Então, nós estamos hoje com o Ricardo Nishimura como presidente do Conselho de Administração, o Shunjiro Nishimura, o presidente da holding, e esse pessoal está todo energizado e comprometido com a agricultura e com você, agricultor. Pensando nisso, nós temos feito muitos investimentos, a gente investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, que a gente acredita que é o que vai dar grande diferença para a agricultura.
Recentemente, nós já fizemos lançamentos de uma nova linha de adubadora de altíssima tecnologia, toda uma linha de agricultura de precisão com tecnologia jato, benchmark do mercado. Temos linha de costais, uma agricultura de precisão, temos uma reformulação toda de uma linha de tratorizada e tem muita coisa que vem pela frente. Você aí no site, você vai estar vendo também, para você baixar o Connect. O Connect ele vai ser para nós uma plataforma enorme e que basicamente você, agricultor, vai poder conectar direto com a Jato, seja para pós-venda, serviços, telemetria das suas máquinas e muito mais. Se você quiser, você pode baixar. A gente já vai ter uma série de lançamentos que nós vamos fazer até o final do ano para ficar mais perto de você. Falando um pouco do Brasil, a gente sabe que infelizmente a gente passa, o Brasil e o mundo, por uma situação muito difícil. Falando um pouco da nossa economia, a gente deve ter uma queda aí do PIB muito grande. Fala-se em queda muito grande, até chegar a 3 a 10%. Mas, gente, a agricultura ela está falando em crescer. O Hugo talvez vai falar isso para nós, mas a gente deve crescer aí o PIB uns 7%. Metade da nossa balança comercial até esse presente momento do ano foi do agro, ou seja, o agro, gente, é o motor que vai tirar o nosso país da crise. O agro, ele tem sido nos últimos anos e vai ser agora mais importante que nunca. Então, mais do que nunca, nós, de toda a cadeia do agro, eu acho que nós temos uma obrigação moral de fazer o nosso melhor para tirar o país da crise. E nós não podemos perder também essa crise para fazer nós como sociedade, nós como empresa, a gente sair mais forte. Eu tenho certeza, nós da Jato temos certeza que nós vamos sair muito melhor do que entramos nessa crise. Nós superamos todas as crises e vamos superar mais essa. Então agora... antes de passar para o Kogo, eu gostaria de passar aí para o Wanderson Tosta, que ele vai explicar um pouquinho como é que vai funcionar essa feira. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigado pela parceria, pela confiança que vocês têm na Jato e em todo o nosso corpo de funcionários. Muito obrigado e tenham um ótimo dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, muito bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos aí que estão nos assistindo, né? Nossos clientes, revendedores, funcionários, amigos, enfim, todos aqueles que estão nos assistindo agora. Muito obrigado. Nós preparamos esse evento com muito carinho para todos vocês. Tem uma programação aí de 2 dias bastante completa. A gente inicia, nós estamos já com o nosso primeiro convidado, esse o Carlos Kogo, vai fazer uma brilhante palestra aí falando do agronegócio. O Fernando comentou, o agronegócio é o grande motor, né, que move esse país. Eu acho que, de alguma forma, o agronegócio já vem sendo treinado, né, para enfrentar ciclos aí de altas e baixas. Eu acho que nós estamos nesse momento agora, mas a gente enxerga, mesmo que digitalmente, meio de longe, aí a força e o entusiasmo de todos que estão na cadeia do agronegócio. Então, a gente tem certeza absoluta que vamos passar por mais essa. E a programação de hoje, de amanhã, é para você. Você que está buscando informações sobre produtos, você que está buscando fazer um bom negócio. A gente tem uma condição aí de bônus para cada tipo de equipamento. Nossa equipe comercial está totalmente à disposição aí para conversar com você e poder fazer um bom negócio. Os especialistas de produto também nas salas específicas aí de produtos, desde o equipamento postal, ao pulverizador, adubadora, colhedoras de café, como já foi mencionado no início pela Mona Lisa, e também as lives. As lives acompanham, então, no site www.feiradigital.jacto.com. Lá você tem a programação completa do dia de hoje e de amanhã. Você pode acompanhar aí os assuntos do seu interesse. Então, incentivo todos vocês a aproveitar esse momento, perguntar, façam suas perguntas. Nós vamos estar aqui captando isso e colocando à disposição depois, não só dos palestrantes, do Carlos Kogo, que vai vir agora conosco fazer a palestra, mas também ao longo de todo o dia com o nosso time
que vai estar à disposição para responder todas as dúvidas para vocês. Então, queria desejar um bom evento a todos e a gente vai estar por aqui para apoiar todos vocês. Obrigado, Monalisa. É isso Legal. aí. Ok? Isso aí, pessoal. Acho que é Valdir? legal, Monalisa. Obrigado. Bom dia para todos que estão nos assistindo, né? Nos ouvindo. Uma forma diferente, mas acho que a gente já está incorporando bem essas ferramentas. Estava falando ontem com o pessoal aqui na Jato, estava faltando um grande evento, assim, uma feira, um show, né, para a gente poder falar de produto, poder falar de mercado e se encontrar, né, uma forma nova de se encontrar. Então, eu queria aproveitar para saudar todos vocês, todos os amigos, todo o pessoal da Jato que está aqui junto, toda a família de Nishimura que também está acompanhando esses eventos. Como o Wanderson acabou de falar, são 2 dias de evento, nós estamos chamando de Jato com Você, é a nossa feira virtual. Hoje e amanhã nós vamos ter aí toda a nossa equipe pronta para atendê-los, né? Cumprimentar todas as nossas revendas que estão juntos conosco nesse momento, participando, e todos os clientes, que eu sei que já tem vários clientes aí também nos assistindo, muito legal. Então, para todos que estão assistindo, eu não quero deixar vocês esperando mais, extra do nosso grande amigo, o consultor Carlos Cogo. Vou rapidamente apresentar para vocês aqui o currículo do Carlos Cogo. Vou fazer rápido, porque o currículo dele é bastante extenso. Mas o Carlos Cogo, ele é pós-graduado em agronegócio pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem especialização em análise de mercado também pela Universidade Federal do Paraná. Ele já esteve no Ministério da Agricultura, na Superintendência de Análises e Pesquisas, de 84 a 90, como também nas Safras e Mercado, como diretor de consultoria de 90 a 91, cuidando dos mercados de Argentina e México. Ele faz parte da Verde Telecom como um Advisor Council Member and Partner. Ele é professor de pós-graduação em agronegócio na PUC do Paraná, professor convidado da Fundação Dom Cabral em Gestão de Agronegócios, e na Cogo Inteligência em Agronegócio desde 91, né, cuidando de inteligência de mercados em agronegócio, como consultor corporativo de várias e grandes empresas, palestrante e congressista, e agora aqui conosco, falando um pouquinho de agronegócio, nesses tempos de Covid-19, quais são os desafios e as oportunidades que a gente tem. Então, conosco, Carlos Cogo, por favor, é seu esse tempo aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado, bom dia a todos. Estão me ouvindo perfeitamente aí, Monalisa? Tudo ok? Estou ouvindo, Carlos, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com a gente. Só um parêntese aqui, antes do Carlos começar o bate-papo, vocês perceberam que os nossos diretores estavam nas suas casas, né? E aqui nós estamos em poucas pessoas aqui no nosso espaço, todos tomando o devido cuidado, todo mundo de máscara. Eu agora estou sem máscara, mas fora do vídeo eu estou utilizando máscara também, tomando todos os cuidados. Então vocês podem ficar tranquilos que nós estamos nos cuidando por aqui também, tá? E para começar, Carlos, gostaria de dar as boas-vindas, né? Eu sei que você vai falar sobre as oportunidades e os riscos no agronegócio, agora nesse momento delicado que a gente está vivendo. Mas eu queria que você começasse falando para a gente quais são os impactos dessa pandemia no agronegócio de uma forma global. Vamos começar? Perfeitamente. Bom dia a todos, bom dia aos internautas, aos clientes da Jacto, agradecendo o convite, essa grande oportunidade de falar para todos e de confirmar aquilo que o nosso presidente Fernando acabou de falar. O agronegócio voltará mais uma vez a ser o salvador da pátria, aquele que vai realmente resgatar, né, essas dificuldades todas, o primeiro a reagir, o último a sentir e aquele que realmente vai nos dar muita surpresa. Então, para isso, nós vamos compartilhar já a nossa tela aqui, né, para podermos avaliar essa primeira questão colocada pela Monalisa. Quais foram os primeiros grandes impactos que nós tivemos com a pandemia de Covid-19 no cenário internacional de commodities? Primeiro de todos, todo mundo está acompanhando a forte queda dos preços do petróleo, né? Isso gera toda uma retração na economia global em função dessa falta de acordo na redução de produção. Isso tudo afetou o mercado de commodities como um todo.
No agronegócio, como é que funciona essa queda do petróleo? No agronegócio, a queda do petróleo afeta principalmente o etanol, tanto o etanol de cana, aqui no Brasil, como o etanol de milho nos Estados Unidos. Indiretamente afeta o açúcar, depois a gente já examina a situação de cultura por cultura. O biodiesel, que uma grande parte dele no mundo é feito de óleo de soja, então compete com o petróleo. O algodão, porque é uma fibra sintética e concorre também uma fibra natural, concorre com as fibras sintéticas, derivadas do petróleo. E, de certa forma, de forma benéfica, o petróleo em queda reduz o preço em dólares dos fertilizantes defensivos. As bolsas globais também sofrendo fortes baixas. A Ibovespa no Brasil tem a maior baixa entre todas as bolsas do mundo. E, ao contrário de outros países, no Brasil o dólar está em patamares recordes. Foi a maior desvalorização cambial ocorrida entre as moedas dos 30 maiores exportadores globais, foi a do real. E o câmbio flutuante fez um papel muito importante, um papel de colchão, e realinhou os preços das commodities agrícolas, né? Então isso foi muito importante para todos nós, em termos de preços agrícolas no mercado interno. O Fernando comentou um pouco no começo, a gente espera que o PIB do Brasil vai cair entre menos 5% até menos 8%, talvez chegando até menos 10%, porém o PIB da agropecuária deve crescer em torno de 7,5% a 8% esse ano. Ou seja, se não fosse o agronegócio, realmente os resultados seriam ainda mais dramáticos, né, para o país como um todo, né? Veja como evoluiu os preços externos, né, nesse contexto aí, em dólares, tá? Uma queda na barra azul, vocês veem o que caiu o preço em dólar em 2020 e na barra ao lado laranja nos últimos 12 meses. 8% de perda na soja somente agora em 2020, 18% o milho caiu em dólares agora em 2020, o algodão com uma queda próxima de 20%, o açúcar de 20%, o café de 17%. As únicas duas commodities que subiram em dólares, trigo e arroz, que são aquelas commodities que fazem parte da cesta básica, não só na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio, em diversas regiões. Então, essas commodities são cereais básicos, eles também tiveram uma alta em dólar. Então, vocês vão ver depois que algumas culturas no Brasil não só tiveram o ganho cambial do repasse do dólar para dentro dos preços, mas nós tivemos também commodities que tiveram altas em dólares, ainda mais do ganho cambial. Então, isso foi muito importante para o setor. Vocês vejam o dólar no Brasil, né? Subindo ontem, batendo na casa durante o dia, inclusive de R$ 5,60, pode subir mais ainda. Naquele comparativo entre as principais moedas de outras divisas pares do dólar, né, o real teve a maior desvalorização, chegando agora no acumulado de 2020, de praticamente 38%, 39%, beirando no dia de ontem a perda de valor do real em relação ao dólar, né? E isso, ao contrário de outros países, é que trouxe um alento para a agricultura brasileira, né? Então, quais foram os impactos aqui no Brasil? Você pode falar um pouquinho para a gente na nossa agricultura aqui? Perfeitamente, Vanessa. Primeiro impacto que a gente já observa na tela aí é que no mercado interno, já olhando agora em reais, né, a situação é exatamente o contrário. Você vê aí um ganho, a soja sobe esse ano 17%, 44% em 12 meses. O milho teve uma pequena alta, começou forte o ano, depois ele recuou um pouco, mas acumula uma alta de 42% em um ano. O arroz acumula uma alta de 20% esse ano, 31% em 12 meses. O trigo, 41% esse ano em reais, 42% em 12 meses. O feijão subiu 16% esse ano, 138% em 12 meses. O algodão praticamente ele elimina a queda ocorrida, né? Anula a queda, o câmbio anula a queda externa, mas ainda não há perda no algodão nos últimos 12 meses. E o café também com desempenho absolutamente espetacular, uma alta de quase 50% nos últimos 12 meses. O açúcar também consegue internamente anular um pouco dessa perda em dólar e sobe nos últimos 12 meses 9%. Tudo isso devido àquela alta lá atrás, 35% o dólar subiu nesse ano de 2020 e 39% no acumulado
dos últimos 12 meses. Olhando as commodities uma por uma, a gente olhando soja, milho, arroz, trigo na última coluna, nos últimos 12 meses, as altas são muito fortes. Né? Isso não ocorreu em outros países, não ocorreu nos Estados Unidos, isso não ocorreu na Europa, isso não ocorreu em outros países da América do Sul, nem no Paraguai, nem na Argentina, porque a desvalorização do real, que é uma derivada do câmbio flutuante, ela permitiu repassar toda essa perda de compra da moeda brasileira para um ganho de preço e nível de produtor. Então, aí as grandes altas, 44% na soja, 43% no milho, 42% no trigo. A única perda realmente aí no algodão, porque o algodão sofreu uma baixa muito forte em dólares e não conseguiu recuperar tudo. O café com uma alta de quase 50%. São ganhos espetaculares que também fortalecem muito mais a saúde financeira do agricultor. As exportações do agronegócio, como o Fernando comentou no começo, elas estão tendo um desempenho brilhante nesse começo de ano. Cresceram 17,5% em dólares em relação ao mesmo período do ano passado. Um grande destaque para a soja e carnes, que foram as commodities mais exportadas. E apesar do impacto todo da pandemia sobre a economia chinesa, as exportações do Brasil para a China cresceram mais de 11% nesse primeiro quadrimestre do ano. Em dólares, inclusive, né, a China comprou do Brasil o triplo do que ela importou, do que foi importado pelos Estados Unidos, e o dobro do que foi importado pela União Europeia. Lembrando que a China é o nosso maior parceiro comercial, é aquele que compra mais commodities brasileiras, e todo mundo estava muito assustado com aquela fase 1 do acordo comercial China e Estados Unidos, mas de fato o que aconteceu é que a China passou continuando a comprar mais commodities do Brasil e não comprar dos Estados Unidos. Nós estamos agora envolvidos num imbróglio aí novamente, nos Estados Unidos, aí o presidente Trump, de certa forma, culpando a China sobre a pandemia mundial, ameaçando que não vai mais reduzir as tarifas dos produtos chineses. Tudo isso, evidentemente, é muito bom para o Brasil, é uma ótima notícia, porque o Brasil vai acabar mais um ano pela frente, aí em 2020, talvez 2021, continuando a ser o principal supridor global de alimentos, mas principalmente do mercado asiático, que já passou para representar quase 50% das exportações brasileiras. Lembrando, a China está aí, compra 32% no ano passado de toda a exportação do agronegócio brasileiro, e a Europa, que está passando por uma crise muito grande com a pandemia também, tem uma grande recessão econômica, virá pela frente, é o segundo maior parceiro comercial brasileiro, com 16% das exportações. As exportações brasileiras, observe no primeiro quadrimestre, na última coluna, na soja, 30% de aumento de exportação, o algodão, 3%, o açúcar, 26%, as carnes, um desempenho espetacular, a carne bovina, a China comprando quantidades imensas do Brasil, 26% de aumento, 3% na carne de frango, carne suína com desempenho espetacular, 57%, e só aquelas commodities que ainda estavam entre safra, por causa do café, ainda não tem um desempenho bom, mas já agora em abril já aumentou 8% a exportação. Algodão a gente vem batendo recorde de exportação, cresceu 12%, quase 13% agora em abril também. E o desempenho de exportação, portanto, no Brasil é simplesmente espetacular. Nós devemos terminar o ano representando o agronegócio, representando o equivalente a pelo menos metade de tudo que o Brasil exporta. Claro que nós temos commodities, culturas mais favorecidas e outras que enfrentam diversidade. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Carlos. Os números são positivos e bons, né? Mas quais são as culturas mais favorecidas e as que estão sofrendo mais agora nesse período de pandemia? Perfeitamente. Essa é uma excelente pergunta, porque a gente vê que algumas commodities elas não estão ainda reagindo como o agricultor esperava. A questão da cana passando por problemas, né? Uma série de coisas que nós estamos enfrentando ainda com o etanol aqui no Brasil, a ministra tentando resolver a questão do etanol e tudo mais. Mas o fato é que, a gente olhando novamente o nosso slide, soja, milho são favorecidos, o trigo, o feijão, o arroz subiu em dólar lá fora, subiu muito exemplo, o café, em pleno ano de safra recorde, né? Uma safra de análise positiva do Arábica, o café ganhando em dólares e ganhando em reais também, todas as carnes, a carne bovina, o boi, o frango, o suíno, enfrentando dificuldades, o açúcar, o etanol, o algodão, o leite, por questão de distribuição, questão de acesso de produto no mercado, e aquele grupo todo de frutas, legumes e verduras que está enfrentando essa questão do isolamento social,
da falta de restaurantes, do food service, da merenda escolar, a floricultura é outro setor que sofre também. Agora, os outros setores, por exemplo, açúcar, etanol, algodão, é apenas uma questão de tempo, esses setores vão reagir positivamente e vão voltar a ter rentabilidade positiva. Estamos numa super safra de grãos, 253 milhões de toneladas, tivemos uma pequena quebra em relação ao total no sul do Brasil, teve uma quebra acentuada na sua safra de soja. E a expectativa já era de super safra antes da pandemia, né? Então isso se manteve. Exatamente. Em relação aos grãos. Exatamente, nos grãos se manteve, nós vamos ter uma segunda safra de milho muito grande no Brasil, vamos ter um aumento da área de trigo agora no inverno também, em função desses preços elevados, então nós podemos ter até um número até superior a esse que ainda falta contabilizar aí dentro o resultado final da safra de inverno que vai ser plantada em seguida. A soja, com 122 milhões de toneladas, o Brasil passa a ser o maior produtor do mundo de soja, já era o maior exportador do mundo, agora é o maior produtor também. É uma tendência de alta, sucessivos recordes de preço. A soja ontem batendo aí R$ 106 a saca no Porto de Paranaguá. O produtor brasileiro já vendeu 75% da safra. Veja que coincidência incrível, né? Você vem com toda essa situação num momento em que nós estamos exatamente na colheita da safra de verão brasileira e na colheita de uma safra recorde de café, na colheita de uma safra recorde de grãos. Os produtores já venderam 35% da próxima safra de soja com preço fixado, já nesses níveis de câmbio elevados. O principal fator da pressão de baixa lá fora, né, é a pandemia, claro, e a desvalorização do real, que acaba pressionando, torna a soja brasileira muito barata e acaba pressionando os preços externos. O risco que seria? Está havendo uma diferencial, um spread cada vez maior entre o preço da soja e do milho, e isso pode levar a um aumento maior ainda de área de soja nos Estados Unidos. Um aumento de compra de soja dos Estados Unidos por parte da China, que ainda não se concretizou, e um refluxo do câmbio no Brasil. O câmbio saiu desse patamar alto e veio um patamar mais baixo. Agora, isso também, por enquanto, não está descartado, não é momento para isso. Ainda tem um bom momento de conviver com o câmbio bem alto, e mesmo assim, a gente poderia pensar que um piso para o câmbio no Brasil ainda seria ao redor de $5. Então, nesse gráfico, vocês veem, por exemplo, na linha vermelha, a cotação da soja em Chicago, ela caindo lá hoje para a parte de 8,50 por bushel, mais ou menos, 8,40, e do outro lado, a variação do dólar. Então, o dólar chegando a 5,50 e a soja no sentido inverso. Então, você diz que aí, evidentemente, a alta do dólar compensa toda essa queda que a gente tem das cotações em dólar. O mês de abril foi um mês espetacular, nós batemos um recorde mensal de exportação de soja, exportamos 17,1 milhões de toneladas em um único mês. As exportações cresceram 40% de soja em volume no primeiro quadrimestre de 2020, é um desempenho impressionante, ou seja, os agricultores estão aproveitando sim a alta dos preços em reais, estão vendendo tanto a safra atual como a safra futura. Lá fora, o preço caiu no acumulado. Se não fosse essa situação, como você prevê isso? Você acha que essas exportações poderiam crescer ainda mais ou seriam menores? Qual a sua visão em relação a isso? Se não fosse isso, nós teríamos um ritmo muito mais cadenciado, nós enfrentaríamos a concorrência de uma grande safra que virá também dos Estados Unidos agora no segundo semestre desse ano, a Argentina também colhendo uma safra grande, existem estoques grandes no mundo, realmente o colchão do câmbio, ele realmente foi fundamental para sustentar o nível alto em reais e induzir, incentivar o produtor a vender mais soja rapidamente, mas não só da safra que ele está colhendo, mas já também se antecipando e fazendo venda das safras futuras, né? Então a gente vê isso no preço, por exemplo, no Porto de Paranaguá, ontem a cotação ultrapassando os R$106, saímos aí no início do ano de 2019 da sacra de soja valendo R$80 e hoje já valendo aí quase R$106 uma sacra de soja no Porto. E em nível de preços deflacionados, ou seja, já corrigida a inflação pelo IGPDI, você vê que o preço da soja ao produtor no Paraná, por exemplo, no oeste do Paraná, no sul do Brasil, batendo praticamente R$98, R$99 a saca de 60 quilos. Quer dizer, esse é o terceiro melhor preço da história para um produtor de soja no Brasil, graças à flutuação ao câmbio flutuante, né?
O resultado disso, vocês estão vendo aí as margens, né? No azul é a margem bruta da soja, uma margem de quase 60%, uma margem líquida aí de praticamente 45%, mas a margem líquida é a maior margem da soja na história, tá? Ou seja, a maior lucratividade de soja na história do Brasil, na região sul. Na região do Cerrado também é a maior margem líquida da história, é a maior margem bruta dos últimos anos também, mas principalmente margem líquida, ou seja, o produtor está se capitalizando, está tendo recursos para sustentar o crescimento da sua área. Nos Estados Unidos, a gente espera um aumento de área, de soja na ordem de 9,7%, de milho de 8,2%. Então, nós podemos esperar que virá aí uma grande safra de grão nos Estados Unidos. Porém, só para fazer um parênteses importante aqui, hoje, tanto soja como milho estão com preços abaixo do custo nos Estados Unidos. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui com uma rentabilidade de 45%, 50%, os americanos estão vendendo seus produtos, seus grãos, com prejuízo, com a margem de lucro negativa. E se não fosse a ajuda do governo Trump, eles estariam numa situação extremamente difícil. Essa é a diferença que a gente está falando, né? A soja geralmente ela vale 2,2 vezes o preço do milho, 2,3 vezes, e hoje ela está valendo 2,6 vezes o preço do milho. Então, muitos produtores americanos podem mudar de ideia e ainda migrar uma parte do milho para a soja, e isso acabar lá na frente pressionando o preço da soja. Para o produtor brasileiro, muito pouco importa isso, que ele já está se defendendo, já comprando seus insumos e também já está vendendo essa soja antecipada para o ano que vem. O milho trabalhou em patamares de preços extremamente altos esse ano, descolados da paridade internacional. A gente tem uma mega safra aí, de novo uma safra de mais de 100 milhões de toneladas, a primeira safra 25 milhões de toneladas, a segunda safra, se não tivermos nenhum grande problema, nós temos uma pequena seca em Mato Grosso do Sul e Paraná. Se voltarem as chuvas agora em maio, a gente pode confirmar uma safra recorde de 75 milhões de toneladas. E o Brasil só não está exportando milho nesse momento, porque não é o momento de exportar, é o segundo semestre, e porque também nós tivemos uma quebra na safra de verão no sul do Brasil, e entramos com estoques de passagem muito baixos aqui no Brasil. Então é um momento realmente de mercado interno, preço muito forte, esse ano muito alto. Lá fora o preço de novo, o preço caindo lá fora, o milho muito mais ainda, caiu 18% no acumulado desse ano, mas aqui no Brasil não, é o segundo maior preço da história. O milho chegou a bater a casa dos R$60 aí em nível de estado de São Paulo, estado de Minas Gerais. Agora recuou um pouco, nós já estamos próximos de colher a segunda safra, então recuamos aí para patamar próximo dos R$50, mas esse ainda é o segundo maior preço da história do milho aqui no mercado brasileiro. Ele ainda deve se prolongar para um preço favorável ao longo do segundo semestre. O dólar deve continuar alto, a oferta e a demanda estão bem ajustadas e o mercado de milho deve praticar preços elevados ainda. Então, aquele produtor que fez o milho, a soja no verão, e vai fazer o milho em segunda safra no inverno, ainda vai ter uma receita das melhores da história para a segunda safra de milho. Uma margem bruta de 47% significa que esse dinheiro vai todo no bolso do produtor. Ele já fez a depreciação dos equipamentos, das máquinas, etc., no verão com a soja. Então, tudo que entrar naquela barra azul de lucratividade, que mais de R$2.000 por hectare para o produtor do Cerrado em milho, segunda safra, que ele também fez venda antecipada do milho, aproveitou os preços altos, ele vai ter uma margem de lucro de praticamente 50% na segunda safra de milho. O arroz, com preços altíssimos, o maior preço da história do arroz no Brasil, recorde nominal de preço. Os consumidores aqui foram também às compras, correram, como aconteceu no mundo todo, na Ásia, na Europa. É o terceiro cereal mais consumido no mundo. Tem uma demanda aquecida esse ano, pode ver até um aumento de consumo per capita no Brasil, porque as pessoas estão procurando, claro, produtos mais baratos. Nós temos um problema de desemprego elevado, de poder de compra, alto nível de informalidade, de desemprego também, né? Então, tudo isso está reforçando os preços do arroz. Lembrando que o milho é o cereal mais consumido no mundo, o segundo é o trigo, o terceiro é o arroz. O milho tem um peso negativo da questão do petróleo. A gente tem que lembrar que 40% da safra americana de milho ela é destinada à produção de etanol. O etanol sofre com essa queda do preço do petróleo. Já o trigo e o arroz não, são dois cereais, dois grãos destinados à alimentação humana. Então eles estão tendo
um efeito diferente daquele do milho. O milho sofre em dólar uma queda de preço e o trigo e o arroz uma alta de preço em dólar e uma alta maior ainda em reais. E o milho sobe em reais no Brasil por causa do câmbio, que acaba sustentando a alta do preço. No caso do arroz, a alta é muito forte. O preço subiu em dólar 30% somente agora em 2020, e isso está levando o preço do arroz do produtor, já é o terceiro maior preço da história de arroz no Brasil. Um produto que vinha com um problema de margem, de rentabilidade, agora vai passar por um ano bastante positivo também para o produtor brasileiro. No caso do trigo, a mesma coisa, o segundo cereal mais consumido no mundo. O Brasil é dependente de importação, a importação encareceu com o dólar. Esse é o outro lado da alta do dólar, né? O câmbio encarece a importação, então você, além de ficar melhor a exportação, aqueles produtos que você precisa importar se tornam caros, e isso estimula o plantio no mercado interno. Então, a gente tem, no caso do trigo, um aumento da cotação em dólar. Somente em 2020 essa cotação subiu 20%, né? Está cotada em torno de 245 dólares uma tonelada de um trigo na Argentina, a qual o Brasil precisa desse trigo para completar o seu abastecimento interno. E aqui no Brasil nós estamos atingindo um preço de trigo aí, segundo maior nível da história. Hoje, cotado em termos deflacionados, em termos reais, né? Descontando a inflação já, R$ 73 uma saca de milho. Só não é maior do que aquele valor lá de 2013, que a saca ultrapassou R$80. Isso vai estimular o aumento da área de trigo no Brasil agora, o plantio que já está começando agora no mês de maio no sul do Brasil. Feijão, preço de patamares elevados, também os consumidores formando estoques, né? Tivemos problemas de quebra na primeira e na segunda safra. Foi a maior alta dos preços agrícolas, o feijão subiu 138% em 12 meses, e essa alta de preço também deve levar um aumento de plantio na terceira safra, a safra irrigada, né? A terceira safra desse ano aqui no Brasil. Nós estamos aí com uma saca valendo mais de R$300, começamos o ano com a saca valendo em torno de 150, 140, hoje ela vale o dobro disso, então uma alta muito forte no preço do feijão, deixando uma margem muito grande para o produtor também. O algodão sim enfrenta, como foi comentado, uma queda de preço decorrente do petróleo. O petróleo ele barateia o custo da fibra sintética, do poliéster, e o nylon estão 20% mais baratos, mas no Brasil o produtor já tinha vendido a safra atual, a safra já estava negociada. Nós já estamos com 75% da safra 19-20 já negociada a valores muito mais altos que esses que estão sendo praticados agora. E além disso, o Brasil se consolida como o segundo maior exportador de algodão do mundo. Então a área de algodão do Brasil vem uma recuperação bastante grande, ela cresceu aí, praticamente dobrou de tamanho de 2017 para cá. O Brasil se consolidando como o segundo maior exportador de algodão do mundo, com a maior produtividade do mundo, com uma qualidade extremamente boa do seu algodão, mas ele sofre essa ação lá fora do preço do petróleo. Na linha preta a gente vê o queda do preço do petróleo, e o algodão, né, o índice Cote-Luquiá, que é o que baliza o preço do algodão aqui no Brasil, acompanhando essa queda do preço do petróleo. Como eu disse, no Brasil, o preço acaba tendo uma queda lá fora muito forte, 2020, 19%, mas aqui no Brasil a gente acaba tendo uma certa estabilidade do preço, porque o câmbio é desvalorizado, né? O dólar subindo acaba reincorporando uma alta de preço ao produtor e anulando isso. Mas o que mais importa é que realmente o produtor já tinha vendido a maior parte do seu algodão antes disso tudo, inclusive não só dessa safra, como já tinha vendido uma boa parte da próxima temporada de 2021 também. Então, e o Brasil, 76% daquilo que ele produz é destinado à exportação. Então, nós fixamos como hoje um grande exportador do mercado asiático, o principal fornecedor da China, Bangladesh, Vietnã, Filipinas, e aí várias, Indonésia, Taiwan, uma parte do seu algodão no mercado externo. O café foi uma surpresa extremamente positiva, né? O preço do patamar muito elevado, em plena safra recorde. A comercialização da safra essa que está começando a colheita agora, 2021, já está adiantada em relação a temporadas anteriores. Os produtores estão vendendo muito mais antecipadamente a safra 2021-22 e a safra 22-23 também muito avançada, ou seja, vendendo 2, 3 safras à frente para aproveitar essa alta do dólar. O café arábica, por exemplo, acumula uma alta de 49% em reais nos últimos 12 meses. Então, a anulação disso, né, da queda em dólar, nesses últimos 12 meses já tem um ganho. O café cai esse ano,
em função da própria desvalorização do real, que pressiona o café lá fora. Ele perde 17% em dólar na Bolsa de Nova York, mas nos últimos 12 meses já tem um ganho de 20% na cotação do café. E aqui dentro é o contrário. O café, desde 2019 para cá, ele sai de uma faixa de R$400 a saca para valer aí praticamente R$600 a saca, sendo um dos maiores valores da história para o produtor de café. A cana é o segmento que enfrenta as maiores dificuldades nesse momento, né? Porque nós temos uma questão de mix, etanol e açúcar. Então, essa pressão da queda do petróleo vai forçar que você tenha uma produção maior de açúcar. Eu vou mostrar rapidamente alguns gráficos, a gente vai entender rapidamente, nós estamos próximos do final já, vai ficar bem fácil de entender. Você vê o petróleo, o barril do petróleo Brent, né, ele estava nos últimos 2 anos cotado aí a 65, 70 dólares, viabilizando completamente o etanol aqui no Brasil, o etanol hidratado e o etanol anido, principalmente hidratado, que vai direto no tanque de gasolina, no tanque de abastecimento, né, a substituição à gasolina. Agora nós estamos aí, ontem até teve uma alta bastante forte, o petróleo subiu 12%, fechou próximo dos 30 dólares o barril, está cotado em torno de 27, 28 dólares o barril. Nesse preço, o etanol, nem o etanol de milho dos Estados Unidos, nem o etanol de cana no Brasil são competitivos. O que ocorre, para entender bem? Então, o petróleo, ele empurra o preço da gasolina, baixa o preço da gasolina, o preço da gasolina cai, empurra o preço do etanol, a usina de cana ela tem que mexer no mix de produção, então ela diminui a produção de etanol, aumenta a produção de açúcar. Ao aumentar a produção de açúcar, ela eleva a oferta de açúcar no mercado internacional e provoca uma queda do preço do açúcar. Então vocês vejam que o petróleo ele faz um efeito duplo negativo sobre o complexo sucroalcooleiro. Ele pressiona o preço do etanol. Ao pressionar o preço do etanol, ele provoca um aumento da oferta de açúcar e o açúcar acaba, que o Brasil é o maior produtor e maior exportador de açúcar do mundo, então ele acaba também pressionando o preço do açúcar no mercado global. Na linha preta, o preço do petróleo caindo, você na linha verde, na linha vermelha, empurra para baixo o preço da gasolina e na linha verde empurra para baixo o preço do etanol hidratado, tudo aí em dólares por litro, tá? Então, essa linha azul é a linha competitiva do etanol hidratado no Brasil, né? 70% do preço da gasolina. A gente passou aí 2 anos e meio praticamente com o nosso etanol bastante competitivo, com a Petrobras praticando o preço de mercado, né? O dólar alto, o petróleo no nível também bem alto. Agora não, cai o preço do petróleo, sobe o preço do dólar, mas ainda assim o etanol hidratado nesse momento ele já não é mais competitivo e as grandes usinas estão tendo que estocar o etanol, fabricar mais açúcar e produzir mais açúcar. Os grandes grupos estão bem protegidos, estão bem redeados em açúcar, já exportaram com preços bem mais elevados que estão aí, mas quem depende só de etanol, por exemplo, está amargando essa queda de preço aí, né? O etanol hidratado na linha verde caindo para mais ou menos R$1,30 o litro, fora usina, e o anido também. O setor está pedindo socorro ao governo, deve vir um pacote de ajuda aí, está se pensando numa isenção de PIS, COFINS sobre etanol hidratado, um aumento do imposto da CID sobre a gasolina e também um recurso para estocagem de etanol para quando passar todo esse problema, esperamos que passe o mais rápido possível, o setor possa estar pronto para voltar ao mercado, né? E aí o efeito sobre o açúcar, né? Então você faz mais açúcar, porque diminui a produção de etanol, e o açúcar começa então a ser pressionado, cai para 10 centavos de dólar por libra-peso e perdeu 20% da sua cotação agora nesse ano de 2020, tá? Muito bom, Carlos. Eu acho que agora sim deu para entender, porque a explicação foi excelente, viu? E nós estamos transmitindo aqui esse bate-papo pelo Facebook, Instagram e também YouTube. E aí chegou uma pergunta do Paulo, o professor Paulo Arbex. Você falou bastante sobre o momento excelente para a cadeia de grãos. E aí ele está perguntando qual é a previsão de vendas de máquinas para essa próxima safra. A expectativa é de aumento, Carlos? Perfeitamente, vamos responder então. E já vamos colocar aqui na tela também alguns comentários que vamos fazer em cima disso, né? No setor de máquinas, a gente deve ter uma recuperação, principalmente a partir do segundo semestre. O que aconteceu? Muitas companhias estavam com as fábricas paradas, paralisadas, escoaram os estoques que elas tinham, em função da pandemia, foram obrigadas a fechar as unidades Fabris, né, no Brasil todo, em todos
os equipamentos, máquinas, implementos, colhedoras, pulverizadores. Agora, as fábricas retomando, esses estoques foram sendo desovados e o poder de compra do produtor cresceu bastante. Nós vamos ver uma retomada bastante acentuada no setor de maquinária agrícola nesse segundo semestre de 2020 e também em 2021, porque o produtor ele está enxergando, ele está já fixando as vendas de safra futura dos grãos, do café, milho, soja, aumentando a área de trigo, boa rentabilidade do arroz, o café com uma rentabilidade bastante elevada também. Então, tudo isso deve levar a uma retomada das vendas de máquinas agrícolas e do nível de produção e das compras dos produtores. O poder de compra do agricultor melhorou. Como é que o Brasil vai sair disso, pessoal? Para a gente fazer um comentário final e fazer um bate-papo com vocês aqui. O Brasil vai sair muito fortalecido em relação à produção e exportação de alimentos. A forte desvalorização do real frente ao dólar está favorecendo muito a exportação brasileira. Enquanto vários países e blocos tiveram problemas com distribuição, exportação de alimentos, o Brasil está batendo recorde de exportação, que vocês acabaram de ver nos slides que a gente colocou. Tem havido um problema enorme de descontinuidade de distribuição de alimentos no mundo. Isso não ocorreu no Brasil. Vou dar só alguns exemplos para vocês. A Índia, que está em lockdown, né, todo mundo sabe, né, deixou de exportar carne vermelha, no caso deles, carne de búfalo. Isso abriu um imenso mercado para a carne bovina brasileira, inclusive Estados Unidos comprando carne brasileira. Estados Unidos fecharam dezenas de unidades de frigoríficos de abate de suínos. O maior frigorífico de suínos dos Estados Unidos está desativado em função da pandemia de Covid. Os Estados Unidos não conseguiram nem abastecer o mercado interno, estão passando por um grave problema de abastecimento interno. A Rússia, por exemplo, ela decretou um bloqueio da exportação de trigo. Esses países todos tendo problemas para poder se autoabastecer, para poder se autossuprir. O Brasil não só consegue manter o abastecimento interno totalmente normalizado, com a logística de portos saindo, tanto para sair produto, como para entrar insumos, fertilizantes, para exportação, mantendo um nível alto de exportação, como também toda a logística interna continua funcionando, o sistema de escoamento interno de caminhões, etc., os fretes funcionando e tudo mais. Então, todo o abastecimento interno foi garantido e ainda permitiu que a gente batesse recorde de exportação. Então, o que acontece? O Brasil sai disso como? Se firmando como um país confiável no abastecimento de alimentos. O Brasil foi o grande supridor de alimentos durante a pandemia, como já vinha sendo nesses últimos anos, como vai acabar se incorporando tudo isso nos próximos anos. O Brasil vai se consolidar como um grande exportador global. Ainda somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Estamos caminhando para ser o maior. Já somos o maior exportador de açúcar, o maior exportador de soja, o maior exportador de café, o maior exportador de carne bovina, de carne de frango, de tabaco, uma série de produtos e alimentos, suco de laranja. Os poucos setores afetados negativamente, que a gente comentou, a cana e algodão, vão se recuperar rapidamente após os efeitos globais da pandemia. Tá? Então, o petróleo ontem já começou a recuperação. Assim que as economias voltarem a girar, o petróleo volta a se recuperar gradualmente, lentamente. Claro, a economia vai demorar um pouco para resgatar, a demanda retorna ao normal e, evidentemente, esses dois setores vão reagir muito rapidamente, porque o Brasil tem custo muito competitivo, não só em grãos, não só em café, mas também é muito competitivo em algodão e em cana também. Ok? Kogo, e você? Então, Kogo, posso falar? Sim. Tá me ouvindo? Claro. E você acredita que o governo vai dar uma ajuda maior para o setor, sabendo que o setor é o grande motor para o país sair dessa crise? Tudo indica. Realmente, pelas conversas todas que nós estamos tendo aí com membros do governo, a gente já tem uma convicção de que virá um bom plano safra pela frente. É uma grande certeza. A gente não pode afirmar ainda como é que ele vai ser visto, como é que ele vai ser, porque ainda está sendo preparado, ele vai ser antecipado o anúncio para a primeira ou segunda semana de junho, mas tudo indica realmente que nós vamos ter um plano safra que vai premiar o agronegócio. O agronegócio, ele mais uma vez, né, a gente vem insistindo isso e parece que há um exagero nisso. O agronegócio é o salvador da pátria. Por 5, 6 anos seguidos, mas agora, esse ano, mais do que nunca. Porque é um ano que outros setores da economia estão muito debilitados. Né? Vocês viram, as vendas de automóveis caíram 76% em abril. O setor têxtil, de vestuário, sofrendo. O setor de comércio sofrendo, né? De calçados, vestuários, de metalúrgico, metal mecânico.
E o agronegócio nunca parou de funcionar. O agro não para, né? Não para nunca. Funcionando, gerando emprego, não houve demissões, não houve desemprego no agronegócio, ao contrário, está havendo até dificuldade de conseguir mão de obra em alguns setores, como no café, né, para fazer a colheita. Então, certamente o setor vai ser beneficiado com um plano safra melhor em 2020, 2021, porque merece, porque é ele que está fazendo a economia realmente girar e vai fazer o Brasil sair da crise o mais rapidamente possível. Muito bom. Chegaram mais algumas perguntas aqui do Facebook. Mais 3 perguntinhas vou passar para você, tá? O Abner, ele está falando sobre a queda do preço do petróleo. Ele falou que está sendo refletida também na nafta, utilizado como matéria-prima em indústrias do ramo petroquímico. Pode comentar um pouquinho sobre isso, Carlos? Isso na verdade, isso influi, no caso do agronegócio, principalmente, a gente tem uma influência de queda do valor dos fertilizantes, por exemplo, né? Então, a gente está tendo desde o início desse primeiro trimestre do ano até agora, no início de abril, a gente viu uma queda dos preços das matérias-primas, que são produtores de fertilizantes, etc. E tal. E aqui, até aproveitar o gancho da pergunta para passar uma dica para o pessoal. Pessoal, quem não comprou insumos ainda, compre de uma vez os insumos, né? Não só maquinário, aí está num momento excelente de poder de compra, o poder de compra está fortalecido do produtor, a relação de troca é favorável, mas nos insumos a relação de troca é favorável. O produtor tem que ficar atento, mas o câmbio está em 5,50, 5,60, e isso vai acabar sendo repassado para esses insumos, mais cedo ou mais tarde, o fertilizante, o defensivo. A hora de comprar é agora. Quem ainda não comprou, a maioria já comprou. É agora. Nós estamos tendo muito problema com navio, dificuldade de obter navios com petróleo, atulhados de petróleo, não conseguem descarregar. Nós estamos tendo problemas de demorrage, ou seja, demora de navios nos portos. Nós podemos ter problema de logística na entrada de insumos a partir de junho, julho aqui no Brasil. Então, quem não comprou insumos ainda, compre de uma vez. O seu poder de compra está no mais alto nível dos últimos anos. Então, é um bom momento para o produtor se antecipar e comprar os insumos para a próxima temporada. Tem uma perguntinha aqui também do Renato. Ele está perguntando como o senhor vê a situação do setor de hortifruti. O setor de hortifruti, que aliás ontem à noite eu fiz uma live sobre esse setor, né? Então acabei dando até um alento pessoal. O que a gente está vendo? Passou por um momento muito difícil no começo, né? As feiras livres fechadas, o food service fechado, entrega de refeições, os refeitórios industriais, etc. Né? A merenda escolar é muito importante no hortifruti também, as escolas estão fechadas, né? Foi um momento muito difícil. Agora, o ministro já conseguiu alguns ganhos, o frete está normalizado no Brasil, o escoamento do hortifruti está se normalizando, os preços estão voltando aos patamares já normais, acima dos custos de produção, já está fluindo melhor todo o escoamento de frutas. Nós vamos ter um grande ganho pela frente, que a exportação de frutas vai ficar muito competitiva. A volta da merenda escolar em seguida, aí as escolas vão retomando, os restaurantes já estão retomando em várias cidades do Brasil. Então o setor, esse vai se recuperar muito em breve. Alguns segmentos já estão se recuperando e outros vão se recuperar muito rapidamente. Alguns estão sofrendo ainda, tomate está com preço baixo ainda, a batata já subiu, algumas frutas como melancia, manga já subiram também, a laranja está com preço já bastante elevado ainda. Então, o setor está se recuperando rapidamente, é um setor que vai se recuperar rapidamente, passou por um momento muito ruim no começo da pandemia, mas já começa a se recuperar e quando retomar o nível de restaurante, food service, merenda escolar, o setor se recupera bem rapidamente. Então, a palavra que a gente pode deixar para os agricultores aí é de otimismo. Qual que é a palavra que você deixa? Chegou até aqui uma pergunta também. O pessoal está querendo acreditar que num crescimento agora de venda de máquinas, tanto no comércio externo quanto interno. É isso mesmo? Então, é otimismo pós-pandemia? Qual que é a sua previsão? Veja bem, por tudo que foi mostrado, né? Se nós estamos passando pela pandemia com um desempenho absolutamente espetacular do agronegócio, imagina que virá no pós-pandemia, né? No pós-pandemia virá muitas oportunidades. O Brasil se consolidou como um abastecedor confiável. Ele nunca interrompeu o seu abastecimento, ele nunca deixou de abastecer. Hoje, para ter uma ideia, pessoal, o Brasil produz alimentos aqui dentro do país para um brasileiro e para mais 3 estrangeiros. Ou seja, para cada brasileiro que recebe
os alimentos produzidos aqui dentro, outros 3 estrangeiros recebem. Então, nós nos tornamos um abastecedor necessário e confiável. Então, estamos passando pela pandemia com todas as dificuldades sendo contornadas, logística, os portos funcionando, o governo cuidando do funcionamento dos portos, da logística interna dos caminhoneiros, dando suporte aos caminhoneiros. Então, no pós-pandemia, o Brasil vai vir, então vai decolar. E isso vai afetar positivamente todos os segmentos, setor de insumos, setor de maquinário, o pessoal vai precisar cada vez de máquinas mais renovadas, modernas, produtivas, eficientes, para poder exatamente honrar essa liderança que nós estamos assumindo agora em diversos commodities, em diversos alimentos. E o que indica elas vão sair, não é, eu vou ser bem sincero, não é uma questão de otimismo, é uma questão de ser realista. O Brasil é um país muito competitivo, né? E no setor de máquinas, por exemplo, essa questão do câmbio também vai tornar nossas máquinas muito competitivas no exterior, não só aqui dentro, mas principalmente no exterior. Nós vamos ter um maquinário, em termos de dólar, barato para o comprador lá fora. Então vai ser bom para a exportação de maquinário e vai ser bom também no mercado interno, onde o agricultor vai ter um poder de compra muito alto a partir desse ano e vai poder renovar o seu parque de máquinas e implementos. Muito bom, então. Carlos, chegaram muitas perguntas, mas a gente vai deixar disponível aqui, depois a gente envia para você e a gente vai colocando as respostas aqui nas nossas redes sociais. A equipe da Jacto também estará nas salas virtuais para o atendimento, para quem tiver interesse, para quem tiver dúvida, para esclarecer todas as dúvidas, tá? E muito obrigada, foi um bate-papo muito esclarecedor, tenho certeza que ajudou muita gente que nos acompanhou aqui. Obrigada pela sua participação, tá, Carlos? Eu agradeço, pessoal, todos tenham muita saúde, né, e as suas famílias também, para que a gente possa trabalhar e continuar alimentando o mundo. O agronegócio brasileiro é o mais competitivo do mundo, então vamos em frente, né? O ano é nosso e o futuro é nosso também. Muito obrigado, Jacto, obrigado a todos. É isso aí, obrigada. E você continue com a gente que às 11 horas nós vamos falar com o especialista da Jacto, Rodrigo Madeira. Ele vai falar sobre tecnologias em Uniport. E saiba que você pode conferir toda a nossa programação da Feira Digital no nosso hot site. Então, até daqui a pouquinho.